Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o filme Guerreiras do K-pop. Eu sou muito fã de K-pop, então eu queria compartilhar minhas opiniões, minhas impressões sobre o filme. Fique à vontade para deixar os seus nos comentários também. E vamos lá! Já deixo aqui o aviso que vai ter muitos spoilers, eu vou falar várias coisas sobre o filme, então se você ainda não assistiu e não quer saber, melhor pular esse vídeo ou guardar para depois. Se você quiser, eu vou deixar uma marcação para uma parte do fim do vídeo que você pode pular, que eu vou dar uma review sem spoilers no final. Mas se você quer continuar, se você tá de boa de assistir, pegar algumas informações sobre o filme se você ainda não viu, eu acho que não vai prejudicar a sua experiência. Então vamos lá. Primeiro, um contexto. Eu fui assistir esse filme sem nenhuma expectativa. Eu não tinha ouvido falar sobre ele, ou se eu tinha ouvido falar, eu esqueci. Eu não me lembro. Eu fui um dia, abri o Netflix e olhei e tava lá no topo, assim, Guerreiras do K-pop. Me chamou a atenção por causa da paleta, que é a minha paleta, são minhas cores favoritas. E o nome, né, K-pop. O que é isso? Aí eu li aquela, tipo, uma frase que resume, ou duas frases que resume o que é o filme. Aí eu falei, tá, parece engraçado, divertido, deve ser um filme infantil, deve ser muita piadinha. Mas eu gostei, a premissa me chamou a atenção, eu falei, bora assistir. E aí eu comecei a ver, e de cara, assim, me chamou muita atenção, porque eu vi que eles fizeram para a casa deles, eles estudaram sobre K-pop para fazer o filme. Algumas coisas pareceram muito bem representadas, tipo os fãs, eu achei que a relação que os fãs têm com os idols ficou bem representada, tem umas senhorinhas, tem gente jovem, homens, mulheres, um fã-clube bem diverso, e o pessoal, tipo, muito emocionado, e um fã que sempre shippa celebridades. Eu achei isso muito bem feito. Deu pra ver que eles estudaram a cultura dos fãs do K-pop para fazer o filme. Me chamou muita atenção algumas diferenças entre o K-pop da vida real e o K-pop que é representado no filme. Em que sentido? Especificamente, eu queria que o K-pop da vida real fosse mais parecido com o K-pop do filme. Por quê? Porque eu amo as músicas de K-pop, eu amo as coreografias, eu adoro dançar elas, eu adoro as músicas, os figurinos, a produção, eu acho tudo lindo. Mas a indústria do K-pop, quem conhece sabe que é muito, muito tóxica, muito nociva para as próprias pessoas da indústria, que a gente chama de idols, né? Se você não conhece, são os cantores, dançarinos, que a vida deles é toda pública, assim, tem muita pouca privacidade. Na vida real, a indústria do K-pop, ela tem muitos problemas, ela é muito nociva para os idols. E tem vários abusos, as escalas de trabalho são absurdas, trabalham muitas horas por dia, muitos dias na semana, muitos meses, sem descanso. E no filme é uma representação muito mais saudável do que poderia ser a carreira das idols, né? Então a gente vê no filme que elas têm muita liberdade, autonomia, elas escolhem as datas de turnês, as datas de lançamento, quando elas vão tirar férias, e o agente delas parece trabalhar para elas, e a gente sabe que no K-pop é o inverso. As idols são contratadas da empresa e a empresa toma essas decisões por elas, e quem manda é a empresa, e no filme quem manda são elas, e eu achei isso muito legal. Elas parecem ter muita liberdade e autonomia em geral, e isso fez o filme ficar mais leve e uma vibe melhor do que se fosse um filme mais realista nesse sentido. Acho que dá um exemplo melhor para crianças também, porque esse é um filme que vai ser assistido por crianças, né? Então elas sentem muita fome, elas comem muito, e faz super sentido porque elas vão gastar muita energia, e é assim no filme. A gente sabe que na vida real as dietas delas são super controladas, infelizmente, tem muita restrição nesse sentido. A gente vê também que elas escrevem as próprias músicas, elas decidem o que elas querem cantar, o que elas vão publicar, e não é assim que funciona normalmente. Normalmente é o caminho inverso no K-pop. E essas pequenas mudanças entre a realidade e o que foi representado ali do K-pop no filme me pareceram mudanças boas e positivas,
tanto no sentido de fazer o filme ficar mais leve e mais agradável, quanto de mostrar, eu acho, o que poderia ser o K-pop. Eu ainda tenho alguma esperança de a gente conseguir, sabe, mudar essa indústria para ela ser menos nociva pros idols. Não tenho certeza quão provável isso é de acontecer, porque a gente sabe que eles estão ganhando muito dinheiro com o modelo atual. Mas a gente sabe também que ele é desumano por vários motivos, que eu não vou adentrar aqui. Então, pra mim, o filme é um pouco um gostinho do que eu espero que o K-pop e a indústria do K-pop um dia possa se tornar. Então aqui é uma visão geral do K-pop da vida real e um paralelo com o K-pop do filme na minha análise, na minha percepção, na minha leitura do filme, foi isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a backstory das personagens, que ela é uma das primeiras informações que a gente recebe assim no filme, são os fãs falando sobre elas. E eu achei muito interessante esse recurso narrativo, porque normalmente quando a gente vai estudar sobre escrita, as pessoas sempre falam, não lance a backstory de cara, não é bom, fica cansativo, não funciona. As pessoas normalmente falam contra, mas eles fizeram de uma forma que eu achei muito elegante. Qual forma foi essa? O filme apresenta a história das três personagens principais, das três idols. A backstory delas é apresentada do ponto de vista dos fãs, então a gente fica sabendo o que os fãs sabem. A gente tem um gostinho de como é a relação parasocial com aquelas três personagens naquele universo. Para quem não sabe, relação parasocial é quando a gente tem algum tipo de relação com uma celebridade que não tem nada diretamente com a gente, especificamente, por exemplo, eu, Alice, sou fã do Twice. E aí eu acompanho as idols e a rotina delas e vejo o que elas postam e ouço as músicas e eu construo uma relação, mas que de certa forma é unilateral, no sentido de que elas não sabem que eu existo. Elas fazem as coisas para os fãs, mas não é para mim especificamente. Eu tenho algo específico com aquelas celebridades. Isso é uma relação parasocial. Então o filme começa mostrando as relações parasociais daquele público que tem aquelas celebridades como idols deles. E aí a gente vê um pouco dessa backstory, mas é só o que os fãs sabem. E ao longo do filme a gente vai construindo de verdade a personalidade. O filme vai construindo de verdade a personalidade delas e a gente vai descobrindo qual é a personalidade delas de verdade e como elas se relacionam. E isso é feito de forma, assim, incrível, maravilhosa, muito bem feito. Essa construção de personagens e dos relacionamentos do início ao fim do filme é muito bem explorada. Eu dou meus parabéns pro filme, sinceramente, para essa produção, porque eu acho que eles mandaram muito bem. A gente já tem uma ideia de quem são as três personagens logo no começo, com essas informações que os fãs sabem sobre elas, mas a gente vai vendo com mais detalhes. Ah, aqui tem aquela pose de ser durona, ela realmente é durona, mas a gente vai vendo que por dentro ela é mais, sabe, assim, carinhosa e ela meio que tenta cobrir aquilo, esconder aquilo boa parte do tempo. Ah, a que faz o rap, que às vezes ela fica assim, super assustadora. Na verdade, ao longo do filme a gente vai vendo que ela é uma people pleaser e que até essa forma de tentar se impor assim é performada. E principalmente tem o desenvolvimento incrível da protagonista. Super bem feito, eu vou falar mais sobre ele a seguir. Bom, então tem essa backstory que já dá um contexto inicial das personagens e depois isso vai sendo construído ao longo do filme. E eu achei incrível, principalmente eu acho que ficou evidenciado isso pra mim, porque o primeiro filme que eu assisti depois desse filme foi eu reassisti Wakanda para Sempre. Eu resolvi reassistir esse filme pra ver a série da Ironheart. E aí a comparação foi gritante, porque em Wakanda para Sempre a gente tem um filme que também é de protagonismo feminino, são várias mulheres, e na minha opinião, todas são mal construídas. Tipo, nenhuma das personagens lá tem uma personalidade forte, clara, que a gente consiga realmente ver elas como se fossem reais e parecerem pessoas mesmo, sabe, completas. Elas parecem muito superficiais, na minha opinião. Elas são definidas como, essa é a mãe do Pantera Negra. Essa é a esposa e mãe do filho dele. Essa é a irmã. Essa é a menina que fez. Vou censurar. Enfim. E não desenvolve muito. Então, em comparação, eu achei gritante como que essas personagens são bem construídas no filme do Guerreiras do K-pop. E aí,
quando eu fiz essa comparação, também ficou claro que as duas coisas principais que diferenciam um filme igual Wakanda para Sempre, que na minha opinião é um filme ruim, e é difícil eu falar isso de um filme, mas eu achei um filme muito ruim. Eu vi no cinema na época que lançou, e eu vi agora de novo. E o filme do Guerreiros do K-Pop, que é um filme que eu considero muito bom. Já tô dando um pouco de spoiler aqui da minha opinião, eu ia deixar pro final, mas enfim. Uma diferença entre os dois filmes é a construção de personagens, essa é uma diferença muito importante, e a outra é a plot, que eu também acho que a plot de Wakanda para Sempre é péssima. Virou um host. Do nada o vídeo virou sobre falar mal de outro filme. Enfim. Mas é porque eu acho que a atitude de comparação funciona, sabe? Enfim. Continuando. E aí agora a gente vai entrar pra plot. Uma das coisas que já me chamou muita atenção foi que as heroínas seriam mulheres e os vilões eram homens, porque eu sou mais fã de girl groups de K-pop, grupos femininos, do que boy groups, grupos masculinos. Então isso já me chamou a atenção, assim, quando eu li o resumo. Mas eu achei que ia ser superficial, e foi muito bem explorado. A questão de como é construída essa rivalidade. Qual é o papel das hunters, das caçadoras? Tipo assim, é muito bem construído, que é uma coisa já de séculos, que elas lutam contra demônios, e aí constrói por que os demônios de repente chegaram e falaram, a gente vai virar idol também, é tudo muito bem construído. E é muito legal, voltando na coisa da relação parasocial, que as mocinhas, as heroínas, as protagonistas, mostra que elas têm uma relação muito genuína de carinho, de afeto com os fãs. E os vilões, não, eles querem a fama para eles terem poder e eles não se importam com os fãs. Eu achei isso, assim, um toque muito legal, muito gostoso, e que fez ficar muito fácil da gente amar as protagonistas e odiar os vilões. Eu tenho uma reserva quanto a plot, que tem a ver com isso, que é assim, ok, é fácil a gente torcer pra elas e querer que eles sejam derrotados, mas no filme fica parecendo que deixa entender que talvez todos ou boa parte dos demônios são humanos que tiveram a alma meio que vendida, alguma coisa assim, mas fica parecendo que são almas humanas, e aí eles, os demônios, né? Vou ter que censurar várias palavras nesse vídeo. Enfim. Continuando. Então, se são pessoas e elas estão permanentemente, pareceu meio agressivo demais. Em certo momento do filme, eu comecei a imaginar, fanfic da minha cabeça, que quando elas estão nos demônios, na verdade elas estão libertando as almas dos humanos que estavam presas naquela forma para elas poderem ir pro céu ou algum outro plano de paz, porque senão fica um filme meio pesado se você pensa que todos aqueles demônios são humanos que se viram naquela situação. Não sei, acho. Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, mas pro tempo de tela que esse filme tinha, eu acho que eles exploraram bem tudo que era mais importante, eu acho que eles exploraram o que foi possível. Eu espero que esse filme tenha uma continuação, porque seria uma oportunidade de desenvolver melhor essa questão que me incomodou um pouco, me fez sentir falta, assim, de algo nesse sentido. E tem várias deixas que sugerem que eles pensam em fazer uma continuação. Eu espero que consigamos orçamento para uma continuação, porque eu adoraria ver desenvolvendo mais esse universo. Bom, ainda sobre a plot, eu achei um filme surpreendente, imprevisível. O tempo todo eu achava que ele ia para um lugar e ele ia para outra direção diferente. E, por exemplo, no começo, quando a gente descobre que a protagonista tem os patterns, as marcas no corpo dela, que fica sugerido, fica implícito, né? Eles não falam muito sobre isso, mas fica parecendo que o pai dela é um demônio e que por isso que ela herdou as características físicas de demônio, dos padrões na pele, aquelas tatuagens, né? Fica sugerindo que então o pai dela seria um demônio. O tempo todo eu achava que ia explicar a história da mãe e do pai dela. E que em algum momento ia ter um momento tipo, foi isso que aconteceu. E é por isso que ela é assim. E eu gostei que não teve. Eu achei muito, muito elegante, muito interessante que eles escolheram não fazer isso, porque é a história sobre ela. E meio que, na minha leitura, isso
Essa decisão diz assim, a história dela não é definida pelos pais dela, as escolhas dos pais dela, quem é o pai dela, quem é a mãe dela, o que a mãe dela fez, não define quem ela é. E eu adorei que isso não foi muito desenvolvido no filme. Eu achei uma escolha muito legal pra mostrar que ela tem autonomia sobre quem ela é e o que ela faz, e isso não é ditado sobre os pais, por meio das decisões dos pais, dela, sabe? E agora sobre isso, que é uma das partes principais do enredo, que é as marcas na pele dela, que mostram que ela é parte demônio. Eu amei, eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue se identificar em muitos sentidos, porque fica claro que é sobre vergonha, é sobre algo que você não pode mudar em si e que as pessoas, você tem vergonha, você tem medo do que as pessoas vão fazer caso elas descubram. E eu via o filme e eu pensava, cara, isso pode ser uma metáfora para tantas coisas. A gente pode estar falando de doenças, deficiências visíveis, principalmente visíveis, mas não só visíveis, mas funciona bem no enredo, principalmente se for pensar visíveis, sobre ser LGBT, sobre você ter uma certa ascendência, sobre quem são seus pais, que é parte da história dela realmente, sobre as condições em que você nasceu ou cresceu, sobre a sua condição hoje de saúde ou de vida. Algumas comparações funcionam ainda melhor quando você pensa no contexto do filme, tipo, ela não se sente confortável de ir no banheiro para tomar um banho público nas casas de banho lá da Coreia com as amigas dela. Então eu penso, uma coisa visível no corpo se compara muito bem. Então, talvez uma cicatriz, uma deficiência visível, se você é uma pessoa trans, se você tem alguma marca na sua pele, que dependendo da cultura pode ser uma tatuagem que você escolheu fazer, mas dependendo da cultura isso vira um problema e às vezes você não pode remover. Acho que essas coisas que são visíveis no corpo funcionam melhor pra gente se identificar no filme, porque é o tempo todo ela se escondendo fisicamente, mas até coisas que não são físicas funcionam, porque pode ser uma metáfora, até esse esconder físico pode ser representando esconder algo que você sente vergonha, que não é tão visível assim no corpo também, pode ser algo mais da sua existência, enfim, do seu contexto social, e por aí vai. E é muito legal como eles vão desenvolvendo esse trauma que é meio que geracional, no sentido de que a mãe que cria ela, né, ao longo da infância, que ensinou ela a ter vergonha e a esconder, e a gente vê como que isso vai destruindo ela por dentro e faz muito mal. Esse tipo de coisa faz o filme ficar muito relatable, identificável, a gente se identifica muito com a personagem e com a história, porque embora exatamente o que ela tem e o que ela se sente vergonha seja muito fora de realidade, a relação dela com esse objeto da vergonha, dessa parte da identidade dela, da qual ela sente vergonha, é extremamente identificável, a gente consegue se ver muito. Eu adorei isso do filme. Bom, então eu falei um pouco sobre alguns pontos que eu achei incríveis da plot, alguns pontos lindos da construção de personagem, e aí resta o terceiro ponto que faz o filme ser muito bom, que é os visuais e a música. Bom, dispensa descrição, mas tudo do filme é tão lindo. Esse tipo de animação que eles fizeram, que é um pouco quadro a quadro, assim, causou um efeito muito lindo, assim, pra gente assistir, diferente de, acho que todos os filmes que eu já tinha assistido de animação. Muito bonito. As cores são as minhas cores favoritas, a paleta, assim, principal do filme, então eu amei. Mas, assim, tudo é lindo, a animação é muito linda. E essa escolha que eles fizeram das expressões ficarem bem cartoonizadas, mas o jeito que eles fizeram elas ficarem cartoonizadas faz a gente a emoção contagiar em quem tá assistindo. Então eles fazem praticamente um emote chorando, rios assim de lágrimas. E a gente sente, dá dó, tipo, a gente vê o demônio assim chorando, a gente fica, tadinho, mesmo que é um ser que a princípio a gente não seria capaz de sentir empatia, mas eles conseguem expressar muita emoção com essa forma de expressão que eles escolheram pra animação. Eu amei, eu achei muito lindo, muito envolvente, assim, a gente realmente se contagia com o que os personagens estão sentindo. As músicas são incríveis, eu amei, elas me dão uma sensação de K-pop, a gente sabe que não é realmente um K-pop, mas elas pegam ali nos pontos que me dá uma sensação de estar ouvindo uma música de K-pop.
E as letras são lindas, assim, nem todas, mas especificamente a última música do filme tem uma letra muito linda, eu não paro de ouvir essa música, amo. A letra da Golden também, da música Golden também é linda, e eu não consigo parar de ouvir as músicas, simplesmente, inclusive as músicas do boy group do filme também, não dá pra parar de ouvir, toda hora eu fico... Bom, enfim. Então, visuais lindos, músicas maravilhosas, envolventes. Pra terminar, um ponto que eu achei muito interessante, que eu estava esquecendo de comentar, da plot, é que antes da gente entender o que é realmente a backstory do Gino, eu já tinha desconfiado que a versão que ele conta pra Rumi não é a realidade. Porque a gente vê que ele tem aquela memória das portas se fechando do Palácio Imperial e a família dele ficando do lado de fora e ele vendo do lado de dentro. E aí eu fiquei, por que você tem uma memória delas ficando de fora e você de dentro se elas viviam com você dentro do palácio do imperador, alguma coisa não tá fechando, e aí depois a gente descobre que realmente é porque elas não foram com ele, ele foi e largou elas lá, e aí eu fiquei, isso explica tudo. Então assim, achei que o enredo é muito bem amarrado, e eles conseguem desenvolver bem tudo a que eles se propõem ao longo do filme, eu diria, que são a construção de personagens, tanto as protagonistas como os personagens secundários, como o vilão, pelo menos o vilão principal, que os outros não têm tanto tempo de tela, a gente não consegue entender tanto a motivação deles, mas fica parecendo que a motivação deles é só o caos mesmo, então funciona também. Então, pra terminar, é isso. Eu achei que a construção de personagens desse filme é louvável, o enredo é muito bem feito, bem desenvolvido, bem pensado, surpreendente, imprevisível, divertido. Os visuais fazem a gente se envolver com as emoções dos personagens, a gente fica o tempo todo preso na tela, não dá vontade de abrir o celular um segundo sequer do filme inteiro, porque você quer ver cada detalhe. As músicas são divertidas, divertidíssimas, a gente não quer parar de ouvir, elas grudam na cabeça que nem chiclete, bem K-pop, dá vontade de aprender as danças, e enfim, amei o filme, acho que eu falei todos os pontos que eu queria trazer aqui hoje. Se vocês tiverem uma opinião diferente, fiquem à vontade para compartilhar nos comentários comigo, eu vou ter muito prazer em ler. Resumindo então, vou falar agora sem spoilers para quem quiser assistir o filme sem spoilers, poder ver essa parte do vídeo. Recomendo assistir esse filme, ele é muito bom, você não vai se decepcionar. Ele tem um bom enredo, uma boa construção de personagens, um visual lindo, músicas divertidas e você vai sair querendo mais. Então assista Guerreiros do K-pop, que inclusive eu acho que o nome em inglês ele é melhor, tipo Guerreiros do K-pop ficou meio engraçadinho, mas em inglês é K-pop Demon Hunters, já tem uma vibe um pouco mais intensa, assim, não vou falar séria, mas seria Caçadoras de Demônios do K-pop. Eu acho que é diferente de só Guerreiras do K-pop, eu acho que passa uma outra vibe. Enfim, eu queria compartilhar um pouco das minhas impressões, opiniões, da minha experiência com esse filme. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, por favor, curtam, se inscrevam no canal e acompanhem os próximos vídeos, eu quero fazer outros no estilo desse. Podem deixar sugestões de outros filmes para eu comentar, se vocês tiverem gostado também, e pensarem que alguém pode querer assistir, compartilhem com quem vocês acharem que pode curtir. E deixem seus comentários, o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram, se vocês discordam de alguma das minhas opiniões. Eu acho que esse filme dá muito assunto, então a gente pode continuar elaborando em cima disso. Muito obrigada de coração por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!